Seria uma aparição? Seria um milagre? Acharam uma nova santa no fundo do rio? Não, eu realmente voltei depois de uma semana. Gente, eu vou falar o seguinte, a iluminação não tá muito boa, meu cabelo hoje resolveu... Ele tava bonito até ontem, hoje ele acordou e falou assim, você vai gravar vídeo pro YouTube, vou ficar uma desgraça. Cá estamos. Voltei pra essa posição que vocês já conhecem, mesmo que meu quarto esteja um pouquinho diferente do último vídeo que eu gravei ano passado. Mudou algumas coisinhas, tipo agora tem uma cabeceira na cama e essa coisa maravilhosa. Semana passada eu gravei ali na frente, por quê? Porque eu quero exaltar essa estante de livros. Depois de anos e anos eu finalmente tenho uma estante de livros, então vamos exaltar ela e bater palmas. Mas enfim, eu não gosto de gravar vídeo sentada, quietinha, parada. Eu gosto de movimento, vocês sabem disso. Eu sou uma pessoa bastante hiperativa. Então, alguns vídeos de algumas coisas específicas eu vou gravar ali sentada na frente. Inclusive, já tem vídeos disso gravado. Mas, no geral, eu pretendo ficar aqui de pé falando com vocês, gesticulando um monte e me mexendo pra caramba, porque é assim que eu faço e eu acho que é assim que vocês gostam. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito. O que são muitas coisas, no caso, mas hoje especificamente eu vou falar sobre casais ficcionais. Eu já fiz vários vídeos aqui, fiz o vídeo surtando com Rony e Hermione, fiz alguns shippo, não shippo, com meus casais favoritos, mas hoje especificamente eu vim falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que são os casais coadjuvantes. Na minha lista de casais favoritos, tem uma tendência muito grande de ter muitos casais que são coadjuvantes da história. Qual a diferença entre casal coadjuvante e casal protagonista? O protagonista é o personagem principal da história. É o personagem que a história gira em torno dele e da trama dele, e no caso do casal, desse relacionamento. O personagem coadjuvante ou o casal coadjuvante, ele serve para complementar a história do casal principal. Mas em muitos casos, esse casal coadjuvante rouba a cena do casal principal, por diversos motivos. Hoje eu trouxe uma listinha com alguns casais coadjuvantes que eu gosto muito e que, pra mim e pra muitas pessoas, roubaram a cena nas novelas e filmes e séries que eles participaram. Vamos começar aqui pelo Brasil, porque tem se tornado uma tendência cada vez maior nas novelas que o casal protagonista ou o protagonista, ele não emplaque, não conquiste o público tende a pegar bode, ranço e não suportar mais esse personagem ou esse casal em determinado momento. E é nessa hora que o coadjuvante ou o casal coadjuvante vai ganhando cena, vai ganhando espaço e vai ganhando o carinho do público. Por quê? Porque a gente fica tão de saco cheio de ver aquela mesma lenga-lenga, termina, volta, termina, volta, termina, volta, termina, volta. E geralmente as mocinhas e os mocinhos das novelas são insonsos, parece comida de hipertenso. Então a gente vai gostando dos tipos alternativos que vão ficando para escanteio, que são os personagens coadjuvantes. Então aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos 2 temporadas de Malhação em que isso foi muito visível e muito forte. As 2 foram escritas pelos mesmos autores, que foi o Paulo nunca sei falar o nome desse cara, e a Rosane Svartman. Se eu estiver errada, eu vou colocar aqui, porque eu nunca lembro direito o nome deles. Eles escreveram 2 temporadas de Malhação que foram incríveis, mas nas 2 o casal protagonista não emplacou. Em uma, inclusive, eles tiveram que trocar o protagonista no meio da temporada, porque ninguém gostou daquele cara. E as 2 temporadas fizeram absurdo sucesso, mas também tiveram 2 casais coadjuvantes que fizeram muito sucesso. E algumas pessoas conhecem elas como a temporada de Brutinha e a temporada de Perina. Na Malhação Sonhos, de 2012, o casal do Bruno e da Fatinha, Que é um relacionamento um tanto tóxico, mas se vocês pararem pra analisar muitos dos relacionamentos que eu vou citar nessa lista e em qualquer outra lista de relacionamento, são bastante tóxicos, os casais ficcionais têm essa tendência. O casal Bruno e Fatinha ganhou espaço na trama, ganhou o coração do público, ganhou milhares de fanfics na época dessa Malhação. Basicamente o que tinha de fanfic no site era sobre o Bruno e a Fatinha. E mesmo que o casal protagonista fosse, a princípio, a Lia e o Dinho, e depois a Lia e o Victor, e tivesse o casal antagonista, que era a Ju e o Gil, a Ju que era a irmã do Bruno, inclusive, enfim, Bruno e Fatinha ficou como protagonista moral da trama. Todo mundo gostou muito desse casal e acabou ignorando até um pouco os outros. No caso da Malhação Sonhos, que foi a temporada de 2014, o casal protagonista era o Duca e a Bianca, que não emplacaram.
Eles eram muito chatos. Ninguém gostava daquele casal. Se você gostava, você tem probleminha. Tanto que, no final da trama, muita gente queria que a Bianca tivesse ficado com o João e o Duca tivesse ficado com a Nath. Que eles tiveram mais química e uma história mais interessante do que a Bianca e o Duca, que também era um relacionamento tóxico pra caramba. Em meio a tudo isso, surgiu o casal Pedro e Carina. Nosso querido Perina, que fez sucesso por causa de Santoviti também, né? Isso não tem como negar. Mas Pedro e a Carina era pra ser a antagonista da Bianca, fazer um triângulo amoroso entre Carina, Bianca e Duca, mas também não emplacou, não deu certo, tinha diferença de idade que era bem gritante entre a Carina e o Duca. E o Pedro e a Carina tinham muita química, como eu falei, por causa de Santoviti, e numa dessa o casal ganhou espaço, ganhou carinho, ganhou admiração e ganhou muita fanfic. De mim, inclusive. Então, da mesma forma que o Bruno e a Fatinha, Pedro e Carina ganharam o posto de protagonistas morais da trama. Muita gente fala sobre isso, existe o protagonista oficial, que é o que o autor cria, e tem o pessoal que ganha o protagonismo moral da trama, que é o pessoal que acaba, é o casal que ganha espaço, ganha carinho do público, ganha admiração, e que tem uma história muito melhor do que os protagonistas oficiais. Seguindo mais um pouquinho aqui nas novelas brasileiras, agora falando um pouco mais rápido, tivemos várias, em que o casal coadjuvante roubou a cena. Foi o caso de Império, e que Império, na verdade, eu nunca entendi muito bem quem era pra ser o casal protagonista ali, mas o casal que se sobressaiu, que ganhou fanfics e que ganhou muito torcida do público, foi o João Lucas e a Eduarda. Luca do nosso coração. Inclusive, Josi e Daniel depois fizeram peça junto, com referências a Luca Du, porque esse casal deu muito certo, eles tiveram uma química muito boa, tiveram uma história muito legal e com isso roubaram o protagonismo da história pra eles. Mais recentemente a gente teve a novela Orgulho e Paixão, que era a adaptação das obras da Jane Austen e claro, teve muito casal naquela trama. Mas o casal que ganhou o protagonismo moral não era nem pra ter sido um casal. Emma e Ernesto foram se formando ao longo da história, por diversas razões. A química entre a Agatha Moreira e Rodrigo Simas, que vinha lá da Malhação, lembra da Malhação Intensa que eu falei? Brutinha, Ju e Gil. E nessa novela, eles fizeram o par romântico Emma e Ernesto. Mas, na ideia original da trama, a Emma terminaria a novela junto com o cara que eu não lembro, que era o velhão chato pra caramba, que ela era apaixonada, que era amigo do pai dela, que também, enfim, personagem X da minha vida. E era pra ela ter ficado com ele no final da novela. Mas a química entre a Emma e o Ernesto, por causa do Rodrigo e da Agatha, foi muito grande. O casal ganhou uma torcida muito grande e com isso ganharam o posto de protagonistas morais da trama. E é claro, cenas maravilhosas, um desfecho extremamente feliz. E a única coisa que me deixa muito puta no último capítulo é que a gente não teve nenhuma cena deles dois juntos com os dois filhos. Só cena do Ernesto com os dois filhos e da Emma com os dois filhos. Produção, vocês podiam ter resolvido isso pra gente, né, meus anjos? E um dos casos, pra mim, mais famosos aqui do Brasil, dessa questão do protagonismo moral, é de uma das minhas novelas favoritas, que é Sangue Bom. Os protagonistas oficiais da trama, que era a Amora e o Bento, era um casal chato pra caramba, tóxico pra caramba, ninguém aguentava aqueles personagens, ninguém aguentava a Amora, que ganhou o apelido na internet de Fruta Podre. Com isso, eles abriram espaço para outros casais irem se formando na trama. E desde o primeiro pôster de Sangue Bom que eu vi, eu já falei isso e tenho provas, eu precisaria achar o print no meu Facebook, mas a primeira vez que eu vi o pôster de Sangue Bom, eu falei que a Giane e o Fabinho iam acabar a novela junto. E não é que aconteceu? A Isabelle Drummond e o Humberto Carrão já vinham da novela anterior, da Cheias de Charme, com um par romântico que teve uma química muito boa e uma aceitação muito boa do público. E com isso, resolveram repetir a parceria, a Globo resolveu repetir a parceria entre os dois e deu muito certo. A Giane e o Fabinho foi um casal improvável, mas que é aquele famoso casal, briga, reviravolta, se ama. A Giane salva o Fabinho é o vilão da trama. Ela salva o Fabinho
E com isso eles se apaixonam e desenvolvem uma relação muito bonita, muito fofa, que me deixou viciada em Home do Philip Phillips e me fez perder algumas aulas da faculdade para ficar na galeria assistindo a novela. Desculpa mãe, desculpa pai. Mas em todo caso, eles ganharam o protagonismo moral da novela. No final, inclusive, os autores e os diretores começaram a deixar pouquíssimas cenas deles para ver se conseguia resgatar o Amor e o Bento e a Malu e o Maurício, que também era um casal legal, mas chegou uma hora que a galera tava meio de saco cheio. Teve outros casais secundários nessa novela que também ganharam um pouco de espaço, mas nada se compara a Jeane e o Fabinho, a química que houve entre eles dois, a história bonita que foi construída entre eles dois e as cenas maravilhosas que existem entre eles dois, que me fizeram fazer muitas edições naquela época. Olá, ser humaninhos! A ideia era que esse vídeo fosse em uma parte só, inclusive eu gravei ele como um vídeo inteiro. Mas na hora de editar, eu percebi que para fazer o vídeo inteiro, ele ia ficar com uma média de 20 minutos. É um vídeo muito longo e ninguém aguenta assistir. Então eu resolvi dividir em 2 partes e estou gravando o áudio durante a edição. Então essa foi a primeira parte, estou encerrando ela por aqui e na próxima ela vai começar como se nada tivesse acontecido. Um beijo e até lá!